dado que agora a gente já sabe como que calcula as equações do EKF, a gente vai apresentar o modelo que vai ser utilizado nesse laboratório. Então, vai ser o modelo do VSS. Então, pense que a gente tem o VSS aqui. Opa. A gente tem o VSS. O VSS ele tem duas rodinhas, né? É um robô que a gente chama de diferencial. Mas como é difícil desenhar nisso. E aí nessas duas rodinhas, o que a estratégia manda para o VSS é uma velocidade da roda esquerda e uma outra velocidade da roda direita. Então é isso que ele manda para o robozinho. E a gente pode assumir que esse robozinho ele tem uma velocidade linear V e uma velocidade angular W. Tranquilo? Então, dadas essas duas velocidades, como que seriam aqueles comando, estado e observação para o VSS? Então, o comando ele é dado por UT igual a VT, ômega T, em que V seria minha velocidade linear e esse ômega aqui seria a velocidade angular, né, do robozinho girando em torno de si mesmo. O movimento do robô ele é dado num plano, e aí nesse plano, se a gente tiver um plano cartesiano aqui representando o robô, a gente pode geralmente ter um modelo que a gente usa, né? Que a gente chama isso de uniciclo, né? O VSS, apesar de efetivamente a gente comandar a velocidade da roda esquerda e da roda direita, é muito mais conveniente a gente pensar nele como um pontinho que a gente consegue controlar. Ele tem uma certa orientação, né? Que a gente consegue controlar a velocidade linear e a velocidade angular ômega dele. Só essas duas coisas. É bem mais conveniente pensar assim. E aí aqui ele vai estar numa certa posição, né? Essa velocidade linear ela sempre está apontada para a direção que o robozinho está apontando. O VSS, na verdade, ele é simétrico, frente e trás, ele não tem exatamente uma frente, mas ele tem uma orientação, tá? E aí, esse ângulo aqui que ele vai fazer com relação ao eixo X é π, e a gente tem X e Y, que X e Y seriam os eixos coordenados. Tranquilo? Se a gente pensar nesse tipo de modelo e pegar as equações que descrevem o movimento global dado esse modelo, a gente teria as seguintes equações diferenciais. Deixa eu arrumar um pouquinho mais. A gente teria que x ponto é igual a v cosseno de π, y ponto é igual a v seno de π e π ponto é igual a ômega. A gente teria essas três equações. Opa! É claro que a gente não consegue fazer o EKF utilizando essas equações. Perceba que essas equações são lineares, né? Por isso a gente vai precisar do EKF nesse caso. O efeito de calma não resolve. Mas perceba também que essas equações aqui elas são contínuas, né? A gente não consegue utilizar essas equações diretamente, a gente tem que discretizar esse modelo para poder utilizar essas equações. E é uma coisa interessante desse modelo, conforme eu vou mostrar daqui a pouco, é que embora ele seja um modelo claramente não linear, em contínuo, a gente consegue discretizar ele perfeitamente utilizando aquele assumption de zero order hold que eu falei na aula passada. Então a discretização ela consegue ser analítica e perfeita nesse caso aqui do VSS. E aí a observação nesse modelo ela é dada pelos próprios estados. Então a gente assume que a gente consegue ver esses estados aqui que estão nessa figura diretamente, tá? Então z de t vai ser dado por xt, yt, pct. Realmente a câmera ela consegue tanto estimar a orientação do robô. O VSS ele tem um padrão, né, em cima dele. Então tem um marcador aqui que a gente chama de marcador de time. É geralmente azul ou amarelo. E tem os outros dois marcadores, por exemplo. Aí esses outros dois marcadores eles dependem de qual robô você está falando. Pode ser vermelho, rosa ou verde. Esse é o jeito do VSS da Androids, né? Outros times fazem diferente as cores. E aí, dados esses dois marcadores, dá para saber a orientação que o robô tá, porque esses dois marcadores aqui vermelhos é como se fosse o olhinho do robô, né? Então a gente sabe que o robô está apontando, no caso, para cá. E o marcador de time, ele
permite que você ache bem a posição, né? Então, o centro do marcador de time geralmente é considerado a posição que o robô está. Beleza. Então, para a gente conseguir discretizar esse modelo, isso é a questão 7 da lista 1. Recomendo bastante que você tente fazer, tá? Ajuda bastante a entender o lab. Mas eu já vou dar as equações prontas aqui para que vocês não precisem ter que fazer a questão 7. Lá tem um gabarito também, se eu não me engano, acho que essa questão tem um probleminha no gabarito. E aí no lab 2, não, nesse lab eu falo sobre esse probleminha. Beleza. Então como que a gente determina o modelo de movimento discreto, né? Então como discretizar? E aí, para poder fazer essa discretização, a gente usa aquele assumption de ZOH, né? Isso aqui significa Zero Order Hold. Basicamente, isso significa que isso é tipo basicamente como todo robô funciona, qualquer coisa que envolva controle, é que quando a gente decide um certo comando, até o próximo instante de amostragem, que é quando a gente consegue decidir um novo comando, a gente vai manter o mesmo comando. Isso é o que geralmente, sei lá, qualquer motor, qualquer coisa que envolva um microcontrolador, um computador faz, né? Você faz uma conta, você decide qual comando você vai executar, e aí o computador, o microcontrolador fica mantendo aquele comando, ele segura aquele comando até o próximo time step, quando a gente consegue fazer uma nova conta. Isso é um negócio bem esperado, né? Até porque, tipo, no meio do caminho, como você não tem poder computacional para fazer uma nova conta, não faz sentido você mudar, porque você não sabe para qual valor você teria que mudar o seu comando. Beleza? Então, dado isso, a gente vai pegar agora a equação para a nossa coordenada x, a nossa EDO, né? Então, é V cosseno de π. Eu tinha usado π, tinha. Então, é V cosseno de π. E aí a gente vai integrar isso aqui no tempo, beleza? Então agora a gente vai fazer uma integração de, eu vou chamar de T0, um instante de que a gente vai começar a integrar, e a gente vai integrar em um instante de amostragem, beleza? Então vai ser T0 até T0 mais T, x ponto dt, igual a integral de T0 até T0 mais Tzão, de V. Esse V eu vou dizer que é um V0, na verdade seria o V no instante T0, lembrando que V aqui não é um estado, tá? V é um comando. E aí esse V0 ele vai ser segurado durante todo esse tempo, né? Então para mim, para essa integração aqui, ele vai se manter constante. Cosseno de π, só que esse π não, esse π ele vai variar com o tempo, então ele vai ser de t dt, beleza? E aí perceba que esse π, como por outro lado, embora o nosso π ele não seja constante, o ômega ele é constante, né? Porque eu estou assumindo de novo zero order hold. Então ele vai ser um π no instante t0 mais o ômega que foi escolhido, que eu vou chamar de ômega 0, vezes o tempo que foi decorrido desde o instante t0. Então seria um t menos t0, tá? Isso aqui é como se fosse um ΔT. Então esse aqui vai ser meu πt. Eu posso substituir esse meu π de t aqui nessa minha integral. Então esse cara aqui, vou botar umzinho, só para poder deixar mais formal. Então esse umzinho agora aparece aqui. Eu tenho aqui a integral de t0 até t0 mais tzão, de v0 cosseno de π0 mais ômega 0 t menos t0 dt. Então do jeito que está aqui está um negócio meio chato de integrar. O que eu vou fazer agora é pegar esse termo que está aqui dentro e vou fazer uma troca de variáveis. Eu vou dizer que esse cara todo aqui, ele vale um certo alfa, beleza? Então, com esse cara valendo um certo alfa, eu tenho alfa igual a π0 mais ômega 0 t menos t0, de modo que d alfa fica sendo igual a ômega 0 dt. Ou seja, dt é igual a d alfa
sobre ômega zero. Então, posso substituir isso agora aqui nessa minha integração. Então, continuando aqui a minha integração, vou chamar isso aqui de, sei lá, um 2, só para poder continuar lá embaixo, de um jeito mais formal. Então, aqui sendo 2, a gente pode pegar a nossa integração. Falar nisso, a gente ainda tem que calcular os novos limites de integração, né? Então, deixa eu primeiro fazer isso. Quando eu tenho t igual a t0, o meu alfa vai ser igual a π0 mais ômega 0 vezes t0 menos t0. Então, o alfa ele vai ser igual a π0. Quando eu tenho t igual a t0 mais tzão, o meu alfa vai ser igual a π0 mais ômega 0, t0 mais tzão menos t0, de modo que o alfa ele dá simplesmente π0 mais ômega 0 tzão. Beleza? Tá, então pegando agora 2, a gente vai ficar com a integral de π0 até π0 mais ômega 0 tzão V0 cosseno de alfa, né? Só que aí, como eu substituí a minha variável, aqui eu tinha uma variável de integração dt, eu vou substituir por d alfa sobre ômega 0, então aqui vai aparecer um ômega 0 dividindo d alfa. Beleza? E aí, continuando essa integração aqui, a integral do cosseno é o seno, de modo que eu fico com V0 sobre ômega 0, seno de alfa, variando de π0 até π0 mais ômega 0 tzão. Beleza. Então, substituindo isso, eu fico com V0 sobre ômega 0 vezes seno de π0 mais ômega 0 tzão menos seno de π0. Beleza. Perceba que aqui eu tenho a diferença de dois senos, né? E aí eu posso utilizar aquelas propriedades que a gente tem, aquelas propriedades trigonométricas. Então, não sei se vocês lembram, mas a gente tem uma propriedade que é seno de P menos seno de Q, que é o caso aqui, né? A gente tem diferença de dois senos. Isso aqui dá igual a, deixa eu pegar aqui na colinha, é 2 seno de P menos Q sobre 2 cosseno de P mais Q sobre 2. Beleza? Esse aqui agora eu vou chamar de um 3 aqui, só para poder continuar bonitinho. Então, continuando aqui essa equação de cima, né, utilizando essa relação trigonométrica, a gente chega a um 3. E aí, aqui era seno de π0 mais ômega 0t menos seno de π0, né? Então, a gente fica igual a ter um 2 aqui também, então vamos colocar esse 2, V0 sobre ômega 0. Eu vou colocar primeiro o cosseno, só porque fica mais bonitinho. E aí fica o cosseno da soma dividido por 2. Então, esses dois argumentos aqui dentro, se a gente somar esses dois caras, a gente vai ficar com ômega 0 aparecendo duas vezes, só que depois vai dividir por 2. Ômega 0 não, desculpa, π0 aparecendo duas vezes, só que divide por 2. Então, aqui fica só π0 mais ômega 0 tzão dividido por 2, né? Aí o ômega 0 tzão aparece uma única vez, na hora que eu dividir por 2 aqui, aparece realmente dividido por 2. E aí o seno é a diferença, então vai ser π0 mais ômega 0 tzão menos π0. π0 vai cortar aqui, então a gente fica só com ômega 0 tzão sobre 2, beleza? Então com isso a gente conseguiu achar a equação para x, desculpa, ainda não peguei o outro termo que a gente tinha antes, né? Então, o outro termo que a gente tinha antes era a integral de t0 até t0 mais tzão, x ponto dt. Só que esse cara aqui a gente consegue utilizar o nosso conhecido teorema fundamental do cálculo, né? Porque a gente consegue pegar uma primitiva de x e uma primitiva de x ponto, e a primitiva de x ponto é simplesmente x. Então, agora voltando lá para cima, aquela integral lá vai dar a primitiva, então fica x de t0 mais tzão menos x de t0
igual a esse troço aqui, né? Então 2V0 sobre ômega 0 cosseno de π0 mais ômega 0 tesão sobre 2 seno de ômega 0 tesão sobre 2. Beleza? E aí, finalmente, deixa eu logo arrumar isso aqui, né? Porque senão eu vou ter que depois renomear todo mundo. O T0 eu vou dizer que é o cara associado ao meu T-1, né? Esse T0 é totalmente arbitrário. Eu posso dizer que isso aqui é o X T-1. Se esse cara aqui é o T-1, então T0 mais Tzão vai dar o XT. Beleza? E aí o π0 ele vai ser um πt-1, porque ele está associado ao xt0. O meu ômega 0 e meu v0, eles são associados ao instante t, né? Porque eu decidi no instante t, eles são do ut. Então esses dois caras eu vou fazer v0 igual a vt e ômega 0 igual a ômega t. Então fazendo tudo isso a gente chega à seguinte expressão. Percebe que isso foi só para calcular o x, né? A gente chega em xt é igual a xt menos 1 mais 2vt sobre ômega t cosseno de πt menos 1 mais ômega t tzão dividido por 2 seno de ômega t tzão dividido por 2. Então, já deu uma coisa meio feia aqui, só para o xt. Para o yt a gente tem uma coisa muito semelhante, tá? Então, para o yt a gente fica com... essa aqui eu vou colar, porque dá muito trabalho fazer de novo. Então, a gente fica com yt menos 1 mais 2vt dividido por wt. Basicamente, em vez de aparecer cosseno, aqui aparece seno. Mas é a mesma coisa. De um π. Uma coisa interessante também é que percebam que a gente não fez nenhuma aproximação quando a gente fez essa discretização, tá? Então, realmente, essa é uma discretização perfeita. Pode ter dado uma certa continha, mas é uma discretização perfeita e é um modelo completamente analítico. A gente não está fazendo nada numérico, como é uma coisa totalmente analítica, isso aqui tem um custo computacional muito baixo, né? Se a gente fizer um simulador com base nesse modelo analítico, ele vai ficar bem rápido. E, além de ser rápido, é uma coisa perfeita, né? Não tem aproximação. Esse aqui é πt-1 mais ômega... O π ele é bem fácil, né? O π ele acaba dando uma coisa linear. Então, πt vezes tzão. Tranquilo? Uma coisa que é importante falar sobre esse modelo é que ele dá problema quando a gente tem o nosso ômega t aqui embaixo tendendo a zero. Porque se isso acontecer, a validade desse modelo deixa de valer, porque isso aqui explode, né? Esse negócio vai para o infinito. Só que, na verdade, esse negócio não explode, tá? Porque à medida que esse cara aqui vai tendendo para zero, esse cara aqui também vai tendendo para zero. Então, na verdade, um corta com o outro. Para a gente ver isso, é só a gente pegar o limite quando o ômega t tende para zero desse cara que está aqui, tá? Então, esse limite, eu vou fazer de um jeito mais acostumbrado. Eu só vou dizer que quando ômega t, desculpa, ele é aproximadamente zero, o nosso xt, que é igual a x, eu vou botar a equação inteira aqui, tá, para facilitar, 2vt, ômega t, cosseno de πt mais ômega t tzão sobre 2, seno de ômega t tzão sobre 2. Então, quando esse cara é muito pequeno, esse seno aqui, ele fica aproximadamente igual a ômega t tzão sobre 2. Porque esse ângulo ômega t tzão sobre 2 fica pequeno, esse ângulo ficando pequeno, o seno fica aproximadamente igual ao próprio valor. E aí, se isso acontece, eu consigo cortar esse cara ômega t, com esse ômega t que está dividindo aqui, e consigo cortar esse 2 com esse outro 2 aqui. Então, esse modelo aqui, essa equação, né, acaba se simplificando para xt igual a... Opa, que vai dar problema. Acaba simplificando para xt igual a xt menos 1 mais vt cosseno de πt mais ômega t tzão
sobre 2. Beleza? E aí uma coisa interessante também disso, né, que perceba que com esse cara sendo pequeno, isso aqui ficou mais próximo do que seria uma aproximação de primeira ordem, né, que seria simplesmente VT cosseno de πt, mas a gente tem esse termo aqui que dá uma certa corrigida, tá? Beleza, e é esse modelo aqui que vocês vão implementar. Esse tipo de coisa que foi mostrado aqui é bem importante para fazer funcionar na prática, porque pode vir um comando ômega t igual a zero. E aí se vier um comando ômega t igual a zero, você vai ter uma coisa dividindo por zero e essa equação que está aqui não vai funcionar. Então realmente na sua implementação você tem que colocar um if, e aí se o ômega t for menor, na verdade você pega lá o módulo do ômega t, né? Se o módulo do ômega t for menor do que um certo threshold, sei lá, 1 é a menos 3, então você pode pegar, fazer um if, o módulo do ômega t dá menor do que 1 é a menos 3, por exemplo, aí você usa essa equação aqui aproximada, else você usa a equação na moral, beleza?